Então vamos lá, pessoal. Como foi dito na aula passada, a gente vai continuar com esse projeto, só que agora a gente vai iniciar o desenvolvimento do menu do nosso sistema. Voltando aqui nas nossas instruções do exercício, né? A gente pode visualizar aqui na página 2 que vai ser necessário criar as seguintes funcionalidades para esse sistema: o cadastro, a listagem e a exclusão de dados no nosso sistema, que vai simular um banco de dados em memória, ok? E para isso a gente vai usar o JOptionPane, como vocês podem ver nessa tela. Como a gente já tem a classe entrada que serve para mostrar o JOptionPane, a gente não vai precisar instanciar e nem importar a classe do JOptionPane. Então, o que eu vou fazer agora? Primeiro, eu vou fechar aqui todas as outras classes, porque a gente já finalizou o que era para ser feito nelas. E, basicamente, aqui dentro de telas, eu vou clicar com o botão direito, novo, Java Class. Essa classe vai se chamar menu. E eu gosto sempre, né, de seguir o padrão da linguagem, que é o nome da classe deve ficar com a primeira letra em maiúsculo. Beleza? Agora eu vou criar o método main. Basta digitar o main e dar um tab. E essa tecla de atalho só funciona no NetBeans 19, tá certo? Nas versões mais recentes do NetBeans. Então vamos lá. Eu vou primeiro começar com a variável string opções, que vai ser igual a. E aqui dentro das aspas, a gente vai definir quais serão as opções desse menu. Então eu vou colocar aqui, selecione uma das opções abaixo. E para que ele consiga mostrar desse jeito aqui, eu tenho que pular uma linha depois de escrever a mensagem, colocar esse pontilhado e depois pular outra linha para cada opção do meu menu, tá certo? Então, para a gente conseguir fazer isso, ao final você vai colocar dois pontos, barra N, e esse barra N ele informa que ele deve pular uma linha. Eu aperto Enter e o NetBeans ele já completa para mim com um sinal de mais e uma aspas ali na linha seguinte. Então aqui eu vou colocar os pontilhados, conforme a gente viu na tela anterior. Outro barra N, Enter. Opção 1 vai ser o quê? Cadastrar funcionário, depois eu tenho listar funcionário e excluir funcionário. Cadastrar aluno, listar aluno e excluir aluno. E por último a opção 7, que é para sair do sistema. Então vamos lá. Pronto, definimos então as opções do nosso menu. O próximo passo é, eu preciso que essas opções elas apareçam para o usuário quando ele rodar o sistema. Então, eu vou apertar Enter aqui, e aí isso funciona da seguinte maneira. Essas opções elas precisarão ser selecionadas pelo usuário, ou seja, ele vai ter que digitar um número desses que está no menu. E para isso, esse número ele vai ter que ser guardado em uma variável, para que depois eu consiga verificar qual a opção que essa pessoa escolheu. Então, eu vou declarar aqui int opção selecionada vai ser igual a entrada.nextInt. E aqui dentro do parênteses, a gente vai colocar opções, que é essa variável aqui que tem as opções do meu menu. Só que como a gente já viu anteriormente, a classe entrada ela está dentro do pacote útil. Isso significa que para utilizar ela no pacote telas, a gente precisa importar essa classe. Então eu vou importar útil, ponto, e aí quando a gente coloca o ponto, o próprio NetBeans ele já sugere ali entrada. Então basta você dar Enter, ponto e vírgula, e agora sim você pode rodar o seu programa sem nenhum problema. Bom, podemos ver que ele já mostrou as opções do menu, só que aqui ó, faltou um barra N depois do excluir aluno, por isso que o 7 apareceu na frente. Mas vamos lá. O usuário vai digitar algum número, vai dar Enter, e beleza, o programa rodou com sucesso. Então eu vou voltar aqui, vou colocar o barra N no excluir. Então o que acontece? Tem um detalhe que a gente tem aqui na classe entrada que a gente não verificou no exemplo da aula anterior, que é o seguinte. Imagine que a pessoa, ao invés de digitar um número, ela digite uma letra. Então, se eu apertar, por exemplo, a letra A e der Enter,
a gente pode observar que ele acontece uma exceção no nosso programa. Ele diz assim, Number Format Exception. Isso significa que é o seguinte, a letra A, que é uma input string, ela não pode ser transformada em número, como a gente já deve imaginar, né? É uma letra e não um número. Então, o que é preciso fazer? Eu preciso voltar na minha classe entrada e, do mesmo modo que a gente fez aqui com o NextDate, a gente vai precisar fazer aqui tanto para NextDouble quanto para NextInt. Por quê? Porque se a pessoa, por um acaso, digitar uma letra no lugar de digitar um número, o nosso programa ele tem que acusar que é um número inválido. E a gente pode até, inclusive, fazer o seguinte, se ele digitou um número inválido, ele pode digitar novamente o mesmo número. Tá? Então, o que a gente pode fazer? Vamos fazer a segunda opção. Caso a pessoa digite uma letra no lugar do número, ou ela digite um número inválido, o sistema vai apresentar a mensagem número inválido e depois ele vai solicitar que ele digite novamente a sua opção. Para isso, o que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui um comando try, abre chaves, e aqui, depois do return, a gente dá enter, coloca o catch, exception e aqui, ao invés da gente fazer o return null, como foi feito na data, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai dar a mensagem jOptionPane.showMessageDialog null e aqui a mensagem vai ser o seguinte, número inválido. E aí, para a pessoa digitar novamente o número, o que a gente precisa? A gente precisa chamar o mesmo método, NextInt. Ou seja, esse método chama ele próprio. Isso a gente chama de função recursiva. Ou seja, a minha função ela vai chamar a própria função novamente, passando a mensagem como um parâmetro. E aí, ele vai ficar em loop aqui até que a pessoa digite um número correto e depois que ela digitar o número correto, o sistema volta a executar normalmente. Então, eu vou rodar o meu programa. Como vocês podem ver, se eu tentar fechar o programa, ele aparece aqui, ó, número inválido. Se eu der OK, também dá número inválido. E se eu digito uma letra, também dá número inválido. E se eu digito cancelar, ele dá como número inválido. Ou seja, pessoal, o meu programa agora ele só vai sair quando a pessoa digitar algum número, tá certo? Porque significa o seguinte, quando a pessoa clica no X e quando a pessoa clica em cancelar, significa que ele não selecionou nenhuma opção. Então, ele vai tentar pegar o valor que é nulo e vai tentar transformar em número. Se ele não conseguiu, ele simplesmente encerra com a mensagem de número inválido e volta para o menu. Agora, se a pessoa digita qualquer coisa e dá Enter, ele vai encerrar o programa. Bom, o próximo passo, então, eu quero que quando ele clicar em cancelar e quando ele clicar em fechar, eu quero que ele saia do programa. Tá? Eu não quero que o meu sistema continue pedindo, dizendo que ele digitou um número inválido, quando, na verdade, ele quer cancelar aquela operação. Tá? Eu só quero que ele dê a mensagem de erro se, por um acaso, a pessoa der OK e deixar o campo vazio, ou então, se a pessoa digitar uma letra no lugar do número. Beleza? Então, voltamos aqui na classe anterior, né, na classe entrada, e a gente precisa fazer um passo a passo aqui, beleza? O primeiro passo eu vou criar uma variável string valor, e ela vai receber o quê? Essa parte aqui do meu código, que é o nextString. Eu vou recortar daqui e vou colocar aqui. E vou botar um ponto e vírgula. Aí, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte. Se o meu valor for diferente de nulo, significa que a pessoa digitou alguma coisa e eu quero verificar se aquilo pode ser transformado em inteiro ou não. Aí, o que eu faço? Eu vou retornar o parseInt do meu valor.
Beleza? Caso contrário, o que eu vou fazer? Eu vou retornar 0. Ou seja, naquele momento que a pessoa clicou em cancelar, esse valor vai ser nulo. Ou então, se ela clicou lá no X da mensagem, ele também vai ser nulo. Nesses dois casos, se ele for nulo, ele vai pular isso daqui e vai retornar 0 lá para o meu menu. Tá? Então, eu vou voltar aqui no menu e para a gente ver isso funcionando, eu vou dar Enter e vou fazer um System Out Print de opção selecionada. Agora eu vou Shift F6 para executar o programa. Então, tá aí, o programa está sendo executado. Tá? Se por um acaso eu dou OK, ele fala assim, ó, número inválido e volta para o menu. Se eu digito uma letra e dou OK, número inválido, volta para o menu. Se por um acaso eu clico em cancelar, aí ele sai do programa. Por quê? Porque se eu cliquei em cancelar, eu quero que ele saia. E aqui no output, a gente vê que o resultado do cancelar é 0. Se eu rodar o programa novamente, está aqui o meu menu. Eu vou agora clicar no X. Mais uma vez, o X retornou 0 também, assim como o botão cancelar. Então, ok, fizemos a parte de entrada ficar correta como a gente queria. O próximo passo é o seguinte, eu preciso pegar esse menu e esse menu, aí sim, ele vai ficar se repetindo até que o usuário digite a opção 7, que é o de sair. Tá? E nesse caso eu vou fazer o seguinte, se ele digitar 7, ele vai sair, ou então se ele apertar o botão cancelar e fechar. Então as opções de saída são equivalentes a 7 ou 0. Tá? 7 quando a pessoa digita 7 e 0 quando ela clica em cancelar, como a gente viu no exemplo anterior. Então vamos lá. Para que essas opções se repitam por várias vezes, eu vou precisar fazer uma modificação. Aqui, depois de opção selecionada, eu vou colocar ponto e vírgula. E aí, a parte da entrada vai estar dentro de um comando do while. E aí, no while, que é a nossa condição de repetição, né, ele vai repetir enquanto a opção selecionada for diferente de 0 e a opção selecionada for diferente de 7. Porque quando for 7 e quando for 0, o meu sistema tem que parar. Então, se ele for diferente de 7 e se ele for diferente de 0, ele vai repetir. Vou rodar o programa. Ah, e antes de rodar, eu vou pegar esse System Out Print e eu vou colocar dentro do while. Alt, Shift e para cima. Ele movimenta para a linha de cima. Shift F6. Então agora, se a pessoa fechar, ele sai do programa. Apareceu aqui. Se a pessoa cancelar, ele também sai do programa, porque a opção é 0. Se a pessoa digita o número 10, por exemplo, ele aparece o 10 e ele volta para o menu, porque ele repetiu. Se ele digita qualquer número agora, ele vai mostrar ali embaixo no System Out Print e ele também continua voltando para o menu. Ou seja, a nossa estrutura de repetição já está funcionando corretamente. Agora, se a pessoa digita uma letra A e dá OK, ele aparece a opção de número inválido e volta para o menu. Ou seja, está tudo funcionando como a gente previu. E aí, se ele quiser sair do sistema, ele pode cancelar, ele pode fechar ou ele pode digitar 7 e dar Enter. Qualquer uma dessas 3 opções, ele vai sair do programa. Ok, pessoal? Então, pela aula de hoje era isso. E na próxima aula, a gente continua executando agora as opções do menu. Forte abraço e aguardo vocês na próxima aula.